É um prazer estarmos de novo aos amigos do Clube e da Cultura Portuguesa. Dentro do nosso programa, que nós estamos trazendo os escritores e artistas e a sua ideia global, hoje nós vamos falar em Viagem de Gulliver. Quem não conhece o famoso livro, nós temos uma ideia muito maior da obra do que do autor, Jonathan Swift. E é Jonathan Swift que será o objeto da nossa apresentação no dia de hoje. Jonathan Swift é uma pessoa extremamente importante porque ele cria um estilo completamente diferente. E, dentro daquilo que Dostoiévski dizia, é importante que a gente saiba a razão pela qual ele escreveu, que tipo de livros e o que ele imaginou. Evidentemente que isso nos leva à Irlanda, numa época bastante tumultuosa. Veja bem, a Irlanda é famosa pelos seus escritores, e isso talvez tenha a ver com o que se considera, e que está dito no livro, como os irlandeses salvaram a civilização, é que durante a Idade Média foram os mosteiros beneditinos da Irlanda que preservaram a cultura ocidental, numa chamada época de trevas, certo? Era nesse lugar longínquo que a cultura ocidental foi mantida. E essa tradição, ela continua, e talvez isso tenha dado à Irlanda a possibilidade de ter 4 prêmios Nobel em literatura. E dentre os prêmios Nobel não estão incluídos nem Oscar Wilde e nem o famoso James Joyce. Muito bem. Swift nasceu de uma família pobre em 1667, numa cidade chamada Kilroot, bem ao norte da Irlanda. Ele teve, em função de ficar órfão, ele ficou a cuidado de um tio que o levou para Londres. Então, realmente, a vida de Swift, que apesar de ter, digamos assim, estudado no famoso Trinity College, praticamente é uma faculdade que abrigou todos os grandes escritores da Irlanda, é um centro cultural bastante grande, mas é na Inglaterra que ele vai começar o seu trabalho. Tá? Era uma época também de grandes dificuldades, em que o rei, digamos assim, existente, um rei católico, estava sendo substituído pela chamada Revolução Gloriosa. Muito bem. Swift, desde cedo, teve grandes dificuldades, e os seus primeiros ensaios começam a mostrar o seu aspecto crítico em relação ao comportamento dos nobres, dos ricos em relação à pobreza. Certo? Muito bem. Ele criticou tanto o sistema que praticamente foi exilado, veja bem, tá? Para torná-lo, digamos, menos incômodo a sua presença em Londres, ele foi designado para ser deão em St. Patrick. Era uma catedral famosa, mas que, apesar de ser inicialmente uma igreja católica, ela foi transformada numa igreja anglicana. E é nessa igreja que ele começa a ficar famoso. Por quê? Ele tinha um sistema bem interessante. Tá? Quando ele ia preparar o sermão de domingo, na semana inicial, 2 semanas antes, tá? Ele colocava panfletos em que não aparecia o seu nome, ele usava um pseudônimo, em que ele dava uma ideia de qual seria o assunto que ele iria discutir na sua missa, no seu sermão. Ou seja, previamente o pessoal já tinha uma ideia de que, naquele domingo, ele iria atacar os ingleses e atacar a política, na época, que prejudicava os interesses irlandeses, certo? Em que a maioria católica estava sob opressão total. E não apenas isso, ou seja, os irlandeses não tinham direito nenhum. Então vejam bem o que acontecia. No domingo, a igreja estava completamente lotada, superlotada mesmo, porque todo mundo estava aguardando o que utilizando o púlpito como seu local de oratória, utilizando, digamos assim, o santuário da igreja, Swift iria criticar os poderosos.
e interessante o seguinte: ele utilizava esta posição, o seu púlpito. Inclusive, quem visita São Patrick hoje pode assistir, pode ver o local da onde os seus famosas oratórias eram proferidas e, inclusive, o local aonde Swift está enterrado, porque ele morreu em 1745 e foi enterrado dentro da própria igreja. O seu túmulo tem, como, digamos, epitáfio, algo que ele deixou. Ele diz assim: você que aqui chega está no lugar onde aquele que tanto odiou, tanto, digamos, lutou contra o ódio, está aqui enterrado e não pode mais fazer mais nada. Ele está imune às injustiças do mundo. Swift, e nós vamos depois falar em relação à viagem de Gulliver, que é, digamos assim, uma crítica à sociedade da época, tem frases extremamente interessantes, como, por exemplo: se queres perder o teu inimigo, adula-o. Ou seja, se você fizer graças, se você fizer, digamos assim, dar atenção ao seu inimigo, ele pode ser cooptado. Algo muito utilizado pela política. Outra coisa que é interessante, quem for à Irlanda, a Dublin fundamentalmente, tá, é conhecer a época, como viviam e as raízes da vida irlandesa, certo? Nós temos uma série de fotografias que mostram tá, cenas de Dublin, tá, com seus castelos, com seus fantasmas, certo? E uma frase que outra mesmo ele dizia é o seguinte: nós temos religiões demais para nos odiarmos e religião de menos para nos amarmos. Vejam a profundidade da frase, algo que está acontecendo hoje, ou seja, temos religiões demais para nos odiarmos, para nos matarmos, e de menos para nos amarmos. Ou seja, nós temos muita coisa para aprender. Tá? Outra frase bastante interessante de Swift é o seguinte: nada no mundo é constante, menos a inconstância. Interessante. Nada do mundo é constante, menos a inconstância, certo? Swift não teve uma vida sentimental, digamos assim, muito agradável. Ele se namorou de uma jovem muito cedo, lá em Londres, certo? Manteve uma correspondência bastante grande com essa jovem Stella, mas ele consegue levá-la para Dublin, mas lamentavelmente ela morre em pouco tempo. Não se sabe muito bem qual teria sido o relacionamento dele, se foi harmonioso ou não, mas esse grande amor dele fica mais relacionado à correspondência. Ele vai morrer praticamente surdo, meio esclerosado, em 1745, mas deixa uma obra fantástica, que é Viagem de Gulliver. Inclusive, quem viaja pelo norte da Irlanda talvez encontre na Calçada dos Gigantes uma das razões, ou digamos assim, a inspiração que se utilizou para desenvolver o livro. Por uma questão, digamos assim, de magmas, em função de derrames basálticos que aconteceram, nessa região existe um afloramento de basalto regularmente hexagonal. É impressionante, digamos assim, o que se pode notar, as fotos depois, escaneamento por dar uma ideia, de que é interessante, é uma calçada perfeitamente geométrica. E ela se estende desde a Irlanda, dentro do mar, até a Escócia. E dizem as lendas que haviam dois gigantes, um gigante na Irlanda e um gigante na Escócia. Muito bem. O gigante irlandês, extremamente arrogante, começou a lançar bravatas para um inimigo que ele não conhecia e que estava do outro lado do mar. Evidentemente, essas bravatas chegaram ao conhecimento e o gigante escocês veio ver quem era aquele que estava desafiando. Só que o gigante escocês era muito maior que o gigante irlandês. E, evidentemente, dentro da disparidade
tamanho, o gigante irlandês teve que dar um jeito. E o que ele fez? Ele se disfarçou de criança. Diz a lenda, tá? Que ele se escondeu, tá? Por uma rua de criança, certo? E quando o escocês chegou procurando o famoso adversário, quando ele viu uma criança daquele tamanho, tá? Ele imaginou, pô, se o filho do gigante local tem esse tamanho, imagina qual será o tamanho do gigante local. E ele fugiu. Tá? Não sei se esta teria sido, digamos assim, uma lenda que Swift teria utilizado para desenvolver o seu livro, que é Viagem de Gulliver. É interessante que nessas viagens de Gulliver, tá, ele coloca, digamos assim, os seus personagens dentro da época britânica, da Grã-Bretanha, tá, com as suas viagens, com as suas orientações. Então ele deve ter conhecimento com marinheiros, etc., para desenvolver a sua ideia. Então, para nós, digamos assim, concluirmos a nossa questão sobre Gulliver e Swift, algumas das frases que talvez possam mostrar, digamos assim, a sua interpretação. Como ele diz, o método estoico de enfrentar as necessidades, suprimir os desejos, equivale a cortar os pés para não precisar dos sapatos. Profundo. Tá? Digamos, outra frase muito interessante diz assim: uma razão fútil diminui o peso de todas as boas razões que antes se tinha apresentado. Ou seja, você quando tem uma guerra, uma discussão, cuidado, uma ideia, um argumento inadequado acaba com o seu objetivo. Então, Swift, dentro da sua visão, deixou uma boa lição para o mundo. Viagem de Gulliver representa algo que nós temos que aprender para enfrentar essas desigualdades que existem no mundo de hoje. Agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade. Beleza. Vai fazer outro bloco?